Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História e começa agora o nosso curso preparatório para o Enem. Aulas de história com atividades no final para você exercitar aquilo que você aprendeu durante a aula. Então fique aqui, é um vídeo mais extenso? Mas vai ser muito positivo para você que é aluno, estudante e também para você que é professor. Claro! E hoje eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo para você poder contribuir, se você quiser contribuir com esse canal, com esse mero professor. Você pode contribuir aqui o superhistoria@gmail.com, tá? É o e-mail de contribuição, você pode colocar lá como chave Pix e acima de R$5, 5 pila, acima de 5 pila, eu vou enviar o arquivo de projeção aqui que eu vou utilizar para essa aula. Vocês vão ver que é um slide muito bem feito. Basta você me chamar no direct, o Instagram do Super História, porque agora esse canal tem Instagram também. O Instagram do Super História tá aqui na descrição. É só você me chamar lá e falar assim: professor, eu mandei um Pix acima de R$5. Você manda lá o comprovante, tal, que eu te mando o link e te mando o arquivo na hora. Acima de R$5, vou mandar, se você quiser, claro, eu vou mandar o arquivo dessa aula, portanto, para você. Beleza? Vamos para a aula, porque esse conteúdo é gratuito, você não tem que pagar nada. Inclusive o like, tá? Você pode dar o like aí, é de graça. Pode dar o seu like aí, pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, pode comentar aqui, que vai ser muito bom para o crescimento do canal. Então vamos pro vídeo, que é o que mais importa. Tá, então, a nossa aula de Idade Média com foco em feudalismo. Um dos temas mais importantes do Enem é a Idade Média, e nós começaremos então a falar desse assunto hoje. Afinal de contas, o que é o feudalismo? Quando você ouve essa palavra esquisitinha, feudalismo, o que é? O que isso quer dizer? Que carga de significado ela traz? O feudalismo é um modo de produção que vigorou na Europa, quer dizer, que funcionou, que se estabeleceu na Europa ocidental durante a Idade Média, que se caracteriza pelas relações servis de produção. Ele é um modo de produção que influencia, ele vai além da produção, porque ele influencia a sociedade medieval. O feudalismo aconteceu especialmente em partes da Europa Ocidental. Ele aconteceu no mundo todo, professor? Não. Ele aconteceu na Europa toda? Não. Principalmente na Europa Ocidental. E quando falamos de feudalismo, nós precisamos falar desses caras aqui, os bárbaros. Qualquer um que morasse fora das fronteiras de Roma eram chamados de bárbaros. E por que a gente está falando de Roma aqui? Porque a Idade Média, onde ocorreu o feudalismo, a Idade Média começa com a invasão dos bárbaros ao Império Romano. Isso acontece em 476 depois de Cristo. O Império Romano estava declinando, estava se esmaecendo por divisões internas. O próprio fator cristianismo crescendo dentro do Império Romano estava fazendo com que o grande poder imperial romano fosse se dissolvendo aos poucos. E aí, finalmente, como a gota d'água, né, o Império Romano do Ocidente é invadido pelos bárbaros, especificamente pelos érulos que tomam a cidade de Roma. Então é importante nós entendermos a figura dos bárbaros, porque o feudalismo, esse modo de produção e de se organizar socialmente, ele tem muita relação com o costume, com as práticas culturais dos bárbaros, a gente vai ver aqui, e também dos romanos. É uma mistura de bárbaros e romanos aqui. Mas vamos entender então o que são ou quem eram esses bárbaros. As invasões bárbaras vão começar a ocorrer já alguns séculos antes do Império Romano cair. Invasões bárbaras podem ser invasões pacíficas ou invasões violentas. Muitos bárbaros, quer dizer, muitas pessoas que não eram romanas, começaram a entrar no Império Romano. Isso através de casamentos, através de relações comerciais, de relações de parentesco. Por exemplo, casamento. Um bárbaro se casava com uma romana ou vice-versa, e isso fazia com que a família de povos bárbaros, a família daquele bárbaro, viesse então habitar, morar dentro
do Império Romano. Isso é a invasão pacífica, quando um bárbaro é convidado a trabalhar dentro do Império Romano. Inclusive, boa parte dos soldados romanos eram compostos por bárbaros que vinham trabalhar para os romanos. Mas também aconteciam invasões violentas, invasões agressivas, onde bárbaros violentos roubavam, saqueavam, estupravam, matavam, e muita gente começou a ficar com medo dessas invasões. Claro! Imagine só, você tá aí sossegado na sua cidade e sabe que tem um grupo de bárbaros que tá vindo na sua direção, e esses bárbaros são violentos. Os caras vêm para roubar, matar e destruir. É igual que a Bíblia diz que o ladrão, né, os falsos profetas viriam fazer. Roubar, matar e destruir. Os bárbaros vinham para destruir, para arrebentar tudo. Você com certeza fugiria da sua cidade sabendo que a sua cidade está prestes a enfrentar uma invasão bárbara. E os bárbaros vinham e invadiam e roubavam e saqueavam. E muitos habitantes das cidades romanas começaram a procurar o interior. A roça era mais seguro. O campo, morar no campo, se tornou melhor, mais seguro do que ficar nas grandes cidades que eram alvos desses saques dos bárbaros. Aqui a gente tem alguns grupos de bárbaros. Os mongóis, que eram compostos por hunos, turcos, búlgaros e húngaros. Os eslavos, que eram compostos por russos, poloneses, tchecos e sérvios. E os germanos, você deve conhecer alguns aqui também. Visigodos, ostrogodos, érulos. Então, ó, de que grupo vieram os invasores do Império Romano, principalmente? Dos germanos. Os érulos, que invadiram Roma, vieram de lá. Ânglos, saxões, lombardos, vândalos, francos. Essa galera aqui vai estar muito presente dentro do que era então o Império Romano do Ocidente. Vai ser uma mistura desses germanos, da cultura germana ou germânica, com os romanos. Aqui nós temos então essa mistura gostosa, que é o feudalismo, vem da fusão, da junção, da mistura de duas culturas, a germânica e a romana. O elemento principal, a contribuição que os germânicos vão dar aqui, era o chamado comitatus. Não, eles não eram comedores de tatu não, gente. Comitatus aqui é o que você já deve ter ouvido falar também, aquela relação de suzerania e vassalagem. Essa coisa de um dever, respeito e proteção ao outro. Esse tipo de relação vem dos povos bárbaros germânicos. Isso vai ser um dos pilares do feudalismo. Essa relação onde alguém que tem posse de terras fornece parte da sua terra a um outro e essa pessoa, esse outro, lhe deve agora proteção e lealdade, enquanto esse também o ajuda e o protege. Essa relação de proteção, de lealdade, isso vem dos povos bárbaros germânicos. Por outro lado, o elemento principal da cultura romana era o colonato, ou o servilismo. Muitos, sem ter o que comer direito, numa pobreza lascada, decadência do Império Romano, eles então iam até uma pessoa de posses e propunham trabalhar para essa pessoa. E em troca, eles só queriam poder produzir um pouco na terra para eles terem o que comer. Essa é a relação de servo, de servilismo. Uma pessoa, pense aí, você, eu, nós estamos morrendo de fome, o que a gente faz? Eu vou ali na fazenda daquele cara, perguntar a ele se ele pode me ajudar. Eu trabalho para ele, eu vou ser mão de obra para ele, e ele me dá um pedacinho lá da terra dele, só para eu poder produzir alguma coisa para eu poder comer. Porque do jeito que eu tô tá muito pior. Então eu prefiro trabalhar para ele, pertencer à terra dele e ter o que comer. Então os romanos tinham essa relação de servilismo. O feudalismo é exatamente a junção do comitatus com esse servilismo romano. E aí nós vamos ter as relações feudais aqui de suzerania e vassalagem. E os servos
trabalhando para os suzeranos. As principais características aqui. Durante o feudalismo nós vamos ver uma descentralização. Existe rei? Existe. Existe a figura real aqui do dono da terra, mas essa figura vai ser mais descentralizada. O poder acabará ficando nas mãos de uma nobreza feudal. Os grandes donos de terra, os senhores feudais, o senhor do feudo. O que é feudo? Feudo é uma parte de terra. Vem de um nome germânico, feihu, que significa uma porção de terra. Feudo é uma grande terra. O senhor feudal é o dono dessa terra toda. E aí ele faz uma grande casa para ele ali nessa terra. Em muitos casos o cara fazia até um castelo, porque humildade é zero, fazia até um castelo para ele e colocava gente para trabalhar. E aí, quando sobrava terra, ele poderia chamar um nobre, né, de uma nobreza menor que a dele, chamava um nobre e oferecia para ele, ó, vou te dar aqui uma porção da minha terra para você ser o meu protetor. Lembrando que invasões bárbaras estavam acontecendo. Então o cara pensava, se eu tiver que guerrear com alguém, é bom que eu tenha aliados. Então vou chamar um cara aqui, oferecer essa terra para ele, ele vai ser o meu aliado. Se eu precisar de ajuda, esse cara vai me ajudar. Então ele oferecia parte da sua terra a um outro nobre que se tornava o seu vassalo. E ele era o seu suzerano. E enquanto isso, ele tinha servos, uns caras que estavam numa situação muito pior, que estavam trabalhando ali na terra dele, servindo ele, né, os seus servos, naquela condição que eu havia mencionado ali. O cara trabalha na terra e ele deixa os caras produzirem um pouquinho ali na terra também, para ter uma contrapartida, né? A economia era agrícola, praticamente de subsistência. O que quer dizer? Quer dizer que o mercado nessa época estava minguando, tá? Não tinha mercado livre nessa época, não tinha Shopee, não tinha AliExpress, acabou, estava acabando tudo. É claro que a gente fala às vezes de uma forma mais absoluta, né? Dizendo, o mercado aqui acabou. Mas é claro que não acabou de forma definitiva, mas mingou muito. As pessoas estavam morando mais na zona rural, então elas produziam para subsistência, para conseguir sobreviver. E tá ótimo. Começou aqui a se popularizar o comércio por escambo, por trocas. O que você produz demais, você troca com o que eu produzo demais. Isso se tornou quase que a regra durante um tempo. As moedas foram se tornando escassas. Quase que cada feudo, isso acontecia em muitos lugares, cada feudo fazia sua própria moeda. Porque os caras tinham um comércio apenas ali, uma coisa mais interna. Então a economia era mais agrícola e de subsistência. A sociedade era estamental. O que quer dizer? Que era dividida em classes muito bem definidas, onde uma pessoa que estava numa classe social abaixo não conseguia ascender socialmente, ela não conseguia mudar para outro estamento, para outra classe, para outra divisão social. Por isso a sociedade era estamental. E as classes aqui eram basicamente o clero, a nobreza e os servos. Uns trabalhavam, que é o servo, trabalhava para manter os outros dois. A nobreza, que vivia por conta de fazer festa e treinar para batalhas, para guerras. E o clero, que vivia também por conta de rezar, de doutrinar as pessoas, de comandar o pensamento das pessoas nesse período aqui. E aí, como eu disse, a gente tem a religião cristã. Nós temos aqui o poder do clero acima de todo mundo. E, portanto, a religião cristã comandando. Inclusive, teve até guerras que o Papa evitou. Não foi nem o rei que foi lá negociar. O próprio Papa foi lá conversar para evitar algumas invasões. Então, a igreja passou a ter muito poder por causa da influência do Papa, por causa da ajuda da igreja em algumas questões. E é claro, não dá para falar da igreja aqui apenas também em termos absolutos, dizendo que
todos os clérigos, toda a igreja estava ali na nata. Não, tinha muita gente, tinha padres que estavam ali na sua paróquiazinha de cada dia, e esses caras que estavam mais próximos da população eram muito mais, tinham uma vida muito mais simples, parecida com a dos servos, do que da alta cúpula da Igreja Católica. Então, tinha católicos e católicos aqui, tinha igreja e igreja aqui, né? A gente precisa diferenciar o alto clero do baixo clero. Vamos ver aqui então a relação de suzerano e vassalo. Nessa relação de reciprocidade, isso é importante, cada um vai dar uma coisa aqui, é recíproco. O vassalo recebia terra, objetos, materiais ou até mesmo um castelo do seu suzerano. Já pensou? Você tá ali de bobeira, o cara te chama e fala assim, ó, eu quero a sua ajuda. Eu vou te dar um castelo em troca dela. Em troca, você, mero vassalo, deveria oferecer fidelidade absoluta e proteção ao seu suzerano. Se o bicho pegar pro lado do suzerano, você vai ter que ir. Você vai ter que dispor de homens, de armas, você vai ter que ajudar na treta que o outro lá se meter. Essa era a combina. O cara vai te dar um castelo, vai te dar um bem material, vai te dar uma terra, mas a hora que ele precisar, você tem que estar a postos. E a lealdade aqui, gente, era uma coisa assim, levada muito a sério. Se você empenhou a sua palavra, cara, se você empenhou a sua palavra, você vai ter que fazer. Aqui a gente tem a imagem de um feudo, né? O senhor feudal morava aqui, o lugar todo murado. Aqui a gente tá falando de um feudo poderoso, né? Não era todos os feudos que eram desse jeito aqui não, tá, gente? Mas um feudão, tô falando de um feudo grande aqui. Então, um feudo poderoso, todo protegido, para ninguém invadir, os bárbaros aqui não encher o saco. E do lado de fora, a produção, onde os servos moravam, onde as coisas eram produzidas aqui para o senhor feudal. Agora a divisão. Aqui em cima ficou o castelo, né, como vocês já viram ali. Esse aqui já não tá com aquele muraço, aquele muro grande como tá o outro. Mas do lado de fora aqui a gente tem o manso senhorial, a parte que era produzida, a parte da produção que pertencia ao senhor. A água para o moinho, o manso servil, que é a parte da terra que pertencia aos servos, a produção dos servos. Plantações, a igreja, a religião aqui predominante, né, era a católica, então tinha que ter uma igreja, uma capelinha ali para o pessoal rezar, um cemitério, a casa do servo mais aqui abaixo, manso comunal, onde poderiam ser produzidas coisas ali tanto de um quanto de outro, pastagens tanto para um quanto para outro. Então aqui é um feudo, né, como funcionava um feudo, para você ter uma noção. E quais os deveres do vassalo? Imagina você, se coloque no lugar. Eu quero que você se imagine agora sendo vassalo de alguém. Você é um servo, vassalo. Você deveria pagar a corveia, quer dizer, trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. Você tinha o seu pedaço de terra para poder trabalhar, para poder produzir, certo? Beleza. Mas 5, 4, 3 dias por semana, a maior parte da sua semana, você teria que trabalhar para o seu senhor, para o seu suzerano. Talha, dar parte da produção, poderia ser até 3/4 da produção, ao seu suzerano. Então, vamos colocar aqui, 4, 5 dias da semana, você trabalha para o seu senhor. Quando você trabalha para você, 3/4 da sua produção, a maior parte da sua produção, você tinha que entregar ao suzerano. Então não ficava muita coisa para você aqui, né? Você já trabalhava pouco para você. E o que você trabalhava para você, a maior parte disso que você produzia, você tinha que entregar para o suzerano. As banalidades, que é o pagamento em espécie pela utilização das ferramentas. Você utilizou o arado, você paga. Você utilizou uma ferramenta, um machado, o moinho, você paga para o seu suzerano. O tostão de Pedro, que era dar 10% da produção feudal para a Igreja Católica. Então você já dava uma boa porcentagem para o seu senhor, 10% do que você tinha ali
do que sobrava para você, 10% você dava para a Igreja Católica, que é o dízimo, que no caso aqui nessa época era um imposto, né? Você tinha que pagar aqui o tostão de Pedro. E temos aqui também a formariagem, que é uma bobeirinha, né? O senhor feudal, se ele fosse se casar com alguém, você, vassalo, tinha que pagar uma taxa, né? Dar um presente em grana para ajudar no casamento do nobre, do senhor feudal, olha só. E também havia uma situação onde, se você, vassalo, fosse se casar com uma camponesa de um outro feudo, você deveria pagar uma taxa, então, como se fosse uma taxa de importação. Você estava trazendo uma camponesa para o seu feudo, de outro feudo, você deveria pagar uma taxa ao senhor feudal. E dizem que aqui dentro da formariagem, alguns historiadores vão dizer que havia até o abuso no qual o senhor feudal tinha o direito de primeira noite, quer dizer, ele dormiria, o casamento é seu, pense aí, você homem, o casamento é seu, mas o senhor feudal dormiria a primeira noite, a noite de núpcias, com a sua nova esposa. Então, ele iria estrear a esposa para você. Mas isso depois, alguns historiadores defendem que isso foi um mal entendido de alguns costumes que haviam na época do feudalismo. Algumas pessoas vão dizer que isso aconteceu na França até o século XVIII. Uns vão dizer que na Sicília, ali na região da Itália, até o século XIX acontecia esse tipo de prática. Mas outros vão dizer que na verdade foi um mal entendido de uma prática chamada de pernada, onde o senhor feudal colocava a perna na cama dos noivos, podia ser a mão, podia ser a perna, ou às vezes outra coisa, na cama dos noivos, para simbolizar ali que ele estaria, né, que ele seria fiel e protetor da descendência dos noivos, né, dessa futura família que agora estava surgindo e tal. E alguns passaram isso adiante de forma errada e ficou então a história de que o senhor feudal dava uns pega na mulher do camponês, na mulher do vassalo, antes dele mesmo. A Igreja Católica nessa conversa aqui, ela era dividida em clero regular e clero secular. O regular vive em isolamento em relação aos fiéis. É a alta cúpula. Estão isolados. Estão lá tomando as decisões. O clero secular é o que entra em contato com a galera. É o que vive em contato mundano com as pessoas. É o padre, é o bispo que está ali na paróquia, é o cara que está trabalhando, está lidando diretamente com as pessoas, faz parte então do clero secular. E aqui a gente tinha uma perseguição da Igreja Católica a alguns segmentos que eram contrários à Igreja, e para isso eu preciso retornar aqui um pouquinho. No século IV, o cristianismo passou a ser, primeiro, aceito dentro do Império Romano. Ele era proibido. Em muitos lugares, em muitas regiões do Império, o cristianismo era proibido, era perseguido. Mas no início do século IV, Constantino, com o Edito de Milão, ele permite o cristianismo em todo o Império. Então o cristianismo passou a ser permitido. Mais tarde, com Teodósio, um outro imperador, o cristianismo, no Edito de Tessalônica, passou a ser a religião oficial do Império Romano. Quando vem a invasão bárbara, em 476, a religião cristã é permitida em todo o Império Romano. Mais tarde, ela seria oficializada como a religião do Império Romano. Então nós temos aqui uma igreja cristã que era perseguida e que se tornou posteriormente perseguidora. Antes o cristianismo era proibido, depois ele se tornou obrigatório. E qual cristianismo se tornou obrigatório? Os concílios cristãos, aqui houveram muitos, eles se reuniram para determinar o que era ortodoxo, o que era permitido e o que não era permitido. Se você tivesse um pensamento, ainda que na sua cabeça fosse cristão, mas fugisse das determinações do clero e da igreja da época, você era o que eles chamavam de herege. Você praticava a heresia, que é ensinar coisas que são contrárias às determinações
da igreja cristã, que são contrárias à forma como aquela igreja entendia o cristianismo. E nessa época, gente, o que mais tinha era herege. Era gente tendo pensamentos que divergiam do pensamento da cúpula da igreja. E esses caras, em muitos casos, muitas mulheres foram presas e submetidos a torturas, porque defendiam coisas, ou eles achavam que defendiam coisas que eram contrárias à Igreja Católica. Os principais hereges aqui, judeus e bruxas, mulheres esquisitas, consideradas feias e que tinham práticas místicas duvidosas, como poções, chás, coisas assim que poderia colocar essa pessoa como uma bruxa. Isso já era o suficiente para fazer com que ela fosse condenada. E tinha também o Tribunal da Inquisição, que era o meio de combater as heresias. Então tinha um tribunal para julgar o que era heresia e o que não era heresia. E então determinar a culpabilidade da pessoa. E uma vez que a pessoa era culpada, ela poderia então ser até morta. Nós vamos ver aqui algumas formas de tortura que a Igreja Católica, a Igreja Cristã dessa época utilizou para arrancar algumas confissões de hereges. Um dos modos de tortura era o despertador. Você conhece? Não é esse que desperta, apesar de ser uma tortura, mas não é esse não que desperta cedinho para você não. Olha só que tristeza que era. Inclusive, se você for sensível, tá, a imagens fortes, vai dando uma pulada no vídeo aí, porque agora eu vou mostrar algumas formas de tortura que podem te causar incômodo, né? E não tinha como ser diferente também. Então aqui a gente tem um despertador, o cara fica sentado nessa parte aqui, triangular e terrível, né, gente? É autoexplicativo, não precisa de eu explicar muita coisa que as próprias imagens já vão mostrando. Esmagadores, o próprio nome já deixa tensa a questão. Aqui você poderia colocar a cabeça, um membro, né, o braço, a mão. No caso aqui está mostrando os dedos da pessoa. E aí com essa manivela você ia apertando os dedos da pessoa para arrancar uma confissão dela. Forquilha do herege. Nós temos aqui então como se fosse um garfo colocado no queixo e no início do peito da pessoa, né, para que ela não iria conseguir ficar muito tempo nessa posição, e à medida que ela fosse cedendo, abaixando um pouco o pescoço, ia furando o queixo e o início aqui do peito da pessoa. Isso tudo para torturar, para fazer com que a pessoa confessasse, soltasse uma informação. Esmaga-seios. Aí as meninas devem entender muito melhor do que eu, mas não deve ser uma coisa fácil de lidar, né, com esses esmaga-seios aqui. Uma outra coisa era a pera. Você pensa, a pera? A pera é uma delícia, gente. Como que pera pode torturar alguém? Aqui a gente tem uma ferramenta em forma de pera. Aqui ela fechada, aqui ela aberta. Isso aqui era inserido dentro da boca da pessoa. E uma vez colocado na boca da pessoa, essa parte de trás aqui era girada e começava a abrir, destruindo então a parte interior da boca, quebrando a mandíbula, e com certeza era muito doloroso. Roda do despedaçamento, que o nome já assusta. A pessoa era colocada então numa roda, girando aqui, e fazia com que a pessoa fosse esmagada. Às vezes se colocava coisas pontudas, né, para o corpo da pessoa passar e ser perfurado. E aqui, né, os padres ao fundo observando a pessoa, provavelmente uma bruxa, né, sendo torturada aqui. Outra coisa era o serrote. Isso aqui é uma das coisas mais terríveis, porque a pessoa era serrada ao meio. Imagine a dor que era uma coisa dessas. Uma próxima que é a Virgem de Nuremberg, que a pessoa era colocada aqui dentro de um sarcófago, né? Tipo algo assim, e aí cheio de pontas, e isso ia ferindo a pessoa. Ela não tinha posição boa, né? Ela começava a se mexer
e a ferida ia inflamando e ferindo cada vez mais. Às vezes a pessoa ficava até 3 dias aqui dentro desse caixão, praticamente aqui, até que a pessoa morria de uma infecção ou de tanta dor, né? Depois a gente tem a cadeira inquisitorial, onde a pessoa era colocada sentada para ser questionada, e uma cadeira super desconfortável, né? Onde a pessoa ficava sendo agredida, sofrendo aqui com as várias perfurações. Uma outra tortura era o garrote. E o que é? Colocava na pessoa, então, algo prendendo o pescoço, e por trás, na nuca, como vocês podem ver aqui, ó, por trás tinha uma cunha, né? Uma ponta, onde alguém ia torcendo essa parte aqui e essa ponta ia entrando na nuca da pessoa, enquanto a parte frontal aqui ia apertando, asfixiando a pessoa. Aqui a gente vê isso acontecendo, a pessoa sendo asfixiada aqui no pescoço, enquanto o vagabundo aqui atrás ia torcendo e perfurando a pessoa. Muito triste, né, gente? É assombroso o que era feito aqui. A mesa de evisceramento, o cara era deitado numa mesa, numa plataforma, e aqui era feita uma perfuração na barriga da vítima da tortura, e um anzol era preso às suas vísceras. E aí 2 canalhas, que aqui a gente tem, ficavam puxando, ficavam enrolando esse tipo de anzol aqui, ó, que ia puxando as vísceras da pessoa para fora. O alto da fé, aqui pela ilustração vocês percebem que era a fogueira, né? Que era então, finalmente ele acabou, a pessoa é bruxa, é um herege mesmo, vamos colocar na fogueira, que é para acabar de vez, uma morte exemplar, para ninguém se meter a fazer a mesma coisa que essa pessoa fez. E agora nós vamos falar, para terminar, esse sistema, o feudalismo, ele vigorou, ele durou durante um bom tempo, mas chega um momento, gente, que tudo acaba. E o feudalismo também acabou. O que levou à crise do feudalismo? Aqui a gente tem algumas questões. O fim das invasões. O feudalismo era pessoas morando no campo, dividindo suas terras, um trabalhando para o outro, em troca de apoio, proteção, lealdade. Se as invasões acabaram, então não tem razão mais para esse tipo de relação. Vamos voltar para as cidades, vamos voltar a estabelecer o comércio, não tem mais ameaça. Então não há por que a gente ficar aqui agora na roça, no campo. Maior consumo, as pessoas começaram a consumir mais, até porque elas passaram a morrer menos, um pouco menos, né? Muitos morriam nas invasões, não tinham paz para plantar e para colher por causa das invasões. Então, com o fim das invasões, a população começa a crescer e aumentar o consumo. Excedentes populacionais expulsos dos feudos, muita gente começa a ter filhos, e os feudos vão ficando cheios. O que acontece? Essas pessoas são expulsas e elas precisam ir para as cidades. Então nós teremos a retomada das cidades, o aumento do comércio, porque agora mais coisas são produzidas, tem mais gente querendo consumir, o aumento do comércio, o aumento da criminalidade. Então isso tudo vai contribuir para que as pessoas procurem um lugar mais favorável para elas. As estradas entre os feudos já não eram um lugar seguro há um bom tempo. O aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, com técnicas agrícolas sendo aperfeiçoadas, com a tecnologia sendo empregada à agricultura, se produz mais. As pessoas se alimentam melhor, sobra comida, então o excedente é comercializado, né? O comércio volta a ser aquecido. E aqui a gente tem alguns exemplos de aperfeiçoamento. Moinho hidráulico, arado de ferro, essas coisas vão ajudar, vão potencializar a produção. Busca de mais terras para cultivo. A nobreza precisava de mais terras. Nobre aqui só vale ser nobre, só é bom ser nobre porque tem terras. Se está faltando terras, então o cara não é nobre, ele é pobre. Então ele precisa de terras.
A busca por mais terras para cultivo faz com que os caras deixem o seu feudo e vão para outros lugares em busca de terras. As transformações básicas que aconteceram aqui então ao final do feudalismo. Autossuficiência para a economia de mercado. Então agora o mercado conseguia se sustentar novamente, havia um excedente a ser comercializado. Surge um novo grupo social que é o comerciante, que vivia nos burgos, ali próximo aos muros da cidade. Esse comerciante que vivia, que comercializava nos burgos, essa classe foi chamada então de classe burguesa, porque ficava ali próximo aos burgos. Formação e fortalecimento das monarquias nacionais. Com o senhor feudal perdendo o poder, as pessoas evadindo, saindo dos feudos, o poder vai cada vez se centralizando, voltando para as mãos do estadista, do rei, do monarca. Então nós temos a formação dos estados nacionais absolutistas que vão acabando com o sistema feudal. Aqui no final tem a letra de uma paródia que eu fiz, olha só, tem até paródia sobre a Idade Média que você pode escutar para te ajudar a fortalecer essa mensagem na sua cabeça. O link da paródia tá aqui nesse card, já tá gravado, então já postado, é só você entrar no link. Então aproveita, vai ouvindo a música aí que isso vai fixar na sua mente, com certeza você vai fazer um excelente teste, uma excelente prova, um excelente vestibular, ok? E agora para terminar nós vamos resolver duas questõezinhas aqui que é para ver se vocês estão afiados com a matéria que a gente acabou de ver, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos um calendário medieval, onde cada quadrinho desse representa um mês do ano, de janeiro até dezembro. A questão então pede: os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, de 1460 a 1475. E cada uma delas representa um mês de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Quando você olha esse calendário aqui, você entende, você extrai daqui que a concepção de tempo dessas pessoas era, letra A, cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. É isso que está dizendo? É isso que você compreende daqui? Que a concepção de tempo era cíclica? B. Humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. Isso aqui está mostrando o pensamento humanista, que o trabalhador controlava as suas horas de trabalho? Letra C. Escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. Escatologia tem a ver com a finalidade, com o fim das coisas. Aqui a gente está vendo uma forma de se medir o tempo com base na escatologia, no fim dos tempos. É isso que está sendo mostrado para nós aqui. Letra D. Natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Esse calendário está mostrando que em cada época do ano as pessoas trabalhavam em alguma coisa diferente. É isso que está mostrando. E letra E, romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. Quer dizer, aquela pessoa que romancia a vida no campo, que ama a vida no campo. É isso que está mostrando. Esse calendário está mostrando pessoas que amam a vida no campo. Se nós analisarmos, eu acredito que você analisou bem também, a questão certa é a questão D. Esse calendário, aqui, ó, com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. O que está mostrando aqui? Em cada época do ano, em cada mês, a pessoa trabalha em algo diferente. Porque cada época do ano favorece um tipo de trabalho. Então, em cada mês, o cara ou a menina está fazendo uma coisa diferente aqui. Então, nós temos como resposta a letra D. Próxima questão. A casa de Deus, que acreditavam una,
está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Quem escreve isso aqui é um bispo, um padre, chamado Aldaberon de Laon. Esse cara está dizendo que a sociedade ela tá ótima do jeito que tá, dividida em três partes. Veja, a casa de Deus, ele está chamando assim a organização social basicamente de casa de Deus, que acreditam una, quer dizer, as pessoas entendem que é uma coisa só, está dividida em três. Quais são essas três coisas? Uns oram, lembra que eu falei disso aqui? Uns oram, o que está acima, o clero. Outros combatem, os nobres, a nobreza. Outros, enfim, trabalham. Os servos é a sociedade estamental, dividida entre clero, nobres e servos. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Olha que coisa linda, né? Elas não podem ser separadas uma da outra. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Quer dizer, para essa sociedade funcionar, tudo tem que estar muito bem equilibrado. Os servos trabalhando bem, os nobres recebendo bem ali os impostos dos servos e treinando para as batalhas, e o clero tendo paz para poder orar, abençoar as pessoas, comandar o pensamento das pessoas aqui. Então, de acordo com esse bispo, as coisas são interdependentes, precisam umas das outras. A ideologia apresentada por Aldaberon foi produzida durante a Idade Média, sim. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ela se opôs estão indicados respectivamente em... A gente tem que achar aqui um objetivo dessa ideologia dele e logo depois uma coisa que vai contra esse objetivo. O objetivo dele em dizer que a sociedade funciona muito bem dividida em três, o objetivo dele é, letra A, justificar a dominação estamental, dizer por que é bom as coisas continuarem assim. Vamos procurar só o objetivo agora. Subverter a hierarquia social. Falando isso, ele quer modificar as coisas, mudar as coisas de lugar, mudar as classes de lugar, é isso que ele quer? Letra C. Impedir a igualdade jurídica. Ele está abordando aqui o aspecto jurídico e lutando contra isso? Controlar a exploração econômica. Ele está pensando aqui na exploração das pessoas e tentando controlar? E é questionar a ordem divina. Em algum momento ele está questionando a Deus, por que o Senhor fez desse jeito? Não, né? Se nós analisarmos aqui, a única coisa que confirma a ideologia dele é a letra A. Ele quer com isso justificar a dominação estamental. Ele quer justificar, ele quer mostrar por que é bom a sociedade ser dividida dessa forma. Tem que ter uns para fazer uma coisa, outros para outra e os outros para outra. Ele quer justificar isso. E aí a outra coisa que tem que fazer parte da questão é um processo que se opôs a essa ideologia, a primeira. Então, letra A funciona bem. Justificar a dominação estamental é a ideologia do bispo aqui, e um processo que foi contra essa ideologia foram as revoltas camponesas, que, claro, se revoltaram exatamente por não concordar com essa divisão de sociedade. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se você puder contribuir, mais uma vez está aqui o Pix para você contribuir com o meu trabalho. E claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comente aqui e vamos seguindo para o nosso aprendizado. A gente vai aprendendo cada vez mais, se tornando cada vez mais preparado para os desafios que vem pela frente aí, beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.